Sejam muito bem-vindos a um episódio especial do nosso podcast sobre sociologia. E hoje a gente vai analisar um pouquinho das redes sociais, um pouquinho da sociologia clássica também, e mostrar como ela influencia a nossa vida e como ela faz parte do nosso cotidiano, mesmo que a gente não perceba. A gente pode começar com alguns pontos, né? Pode ser, vamos começar com Conte. Bom, Conte acreditava que a sociedade podia ser estudada cientificamente, como se fosse uma espécie de organismo social. Se pensarmos nas redes sociais, o algoritmo cumpre um papel parecido. Eles observam, classificam e organizam nosso comportamento de forma bem previsível. Exatamente. É como se fosse uma experiência de uma engenharia social. A cada curtida comentário em tempo de tela, o algoritmo se configura cada vez mais próximo dos conteúdos que você gosta para te deixar mais entretido na rede social. E o mais curioso é que desde antigamente Conte mostrava como nós somos ordenados na sociedade e como as plataformas virtuais têm um aspecto muito importante nisso. Tanto colocando a gente no algoritmo ou ordenando a gente de acordo com nossos interesses. E na verdade a gente nem percebe que isso acontece. Isso já nos leva à visão de Emily Durkheim. Ele falava sobre a força das normas sociais e sobre a anomia que quando essas normas enfraquecem. Nas redes sociais, a pressão para se puxar é imensa, padrão de beleza, sucesso e comportamento. Sim, quando esses padrões são muito difusos e contraditórios, muita gente se sente perdida. Não há uma moral coletiva clara como o Durkheim dizia. Isso explica a parte do aumento de sensações de solidão, ansiedade e outros tipos de transtornos causados pela mídia social. Sim, isso que o Caio falou também tem um aspecto muito importante sobre as fronteiras físicas, porque, por exemplo, no meio social, fisicamente você está separado da outra pessoa, mas a partir do momento que você insere redes sociais nisso, tais fronteiras acabam sumindo. E essa falta de limites pode ser muito perigosa para o próprio Durkheim, ele estava sobre isso, que a sensação de não ter algo sólido pode acabar prejudicando a vivência do indivíduo, tornando de certa forma sábio. Agora, se muda para a visão de Marx, tudo com um tom mais político, mais econômico, foge um pouco desse negócio de interação nas redes sociais e vem mais um pouco de exploração. Com certeza, Marx falava sobre os meios de produção no mundo digital. E quem controla isso tem o poder. Ou seja, nossos likes e curtidas viram mercadorias para esse gigante mercado. Sim, a gente acaba sendo usado como produto mesmo. Tudo que nós pesquisamos, tudo que nós compramos é vendido para anunciantes. E eles acabam lucrando em cima de nós. Na maioria das vezes a gente nem percebe. É como se a gente estivesse trabalhando sem ter intenção. Isso também explica porque essas empresas investem tanto em manter a gente online e conectado nas redes sociais. Quanto mais tempo passamos nelas, mais valiosos nos tornamos economicamente. E a gente pode falar um pouquinho de Weber agora, para entender por que a gente segue certas pessoas, influenciadores ou ideias. Weber fala sobre três tipos de relação social: tradicional, afetiva e nacional. Muitas vezes os influenciadores por causa de afeto, porque gostamos dele, ou porque todo mundo segue, seguindo um caminho. É como se estivesse admirando a pessoa, né? Como se estivesse admirando. E também por racionalidade, que ensinar algo útil, coisa agradável e interessante, que oferece uma forma clara para objetivos, como melhorar a saúde, ganhar dinheiro ou ter uma vida mais perfeita. Isso pode ser colocado no ambiente tecnológico, que o comportamento humano acaba sendo muito exaltado por poder e status, e aquela pessoa um pouco mais suscetível pode achar que tudo aquilo é perfeito, tudo aquilo é ideal, mesmo que não seja uma realidade. Isso pode ser uma coisa, de certa forma, falsa. Por isso que eu falo que o meio social é tão simbólico, que não só apenas se trata de telas, mas sim um contato humano com humano entender o que realmente acontece. Esses influenciadores, essas pessoas famosas, muitas vezes buscam mostrar sempre o melhor lado e aquilo que de fato não é real. Bom, a gente viajou um pouquinho pelo sucesso, a sociologia, pelos clássicos, mas para a gente poder fechar nosso podcast, a gente poder se aprofundar um pouquinho mais, a gente vai chamar uma especialista aqui, a Stephanie, que vai compartilhar com a gente uma visão final de como o cotidiano social é influenciado pela sociologia. E Stephanie, agora é com você. Quando nós olhamos para as redes sociais com as lentes de Conte, Durkheim, Marx e Weber, nós entendemos que eles não são apenas um espaço neutro de interação, e sim como elas funcionam como um sistema vivo, com regras, interesses e efeitos sociais profundos. O Conte, ele nos ajuda a perceber a engenharia por trás dos algoritmos. O Durkheim, ele mostra como a ausência dos limites claros podem gerar desorientações e pressões sociais. O Marx, ele revela os interesses econômicos e as desigualdades embutidas nessa plataforma.
E o Weber, ele nos faz refletir sobre as motivações humanas que nos prendem a essas plataformas. E com isso, a sociologia, ela nos faz perceber que nada disso é natural ou inevitável. Elas são construções sociais e, por isso, podem ser questionadas e transformadas. Não basta só viver conectado, é preciso entender o que essas conexões dizem sobre o que somos e a sociedade que estamos construindo. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês hoje e poder conversar sobre as redes sociais com o olhar da sociologia. Agradeço muito pelo convite e espero que quem tenha escutado tenha gostado e reflita um pouco mais sobre esse tema, viu? Muito obrigado pelo convite. Até a próxima! Bom, esse foi o episódio de hoje. Nós agradecemos imensamente pela audiência de vocês. Muito obrigado pela atenção. Eu sou o sociólogo Enzo. Eu sou a socióloga Bia. Eu sou o sociólogo Caio. E eu sou o cameraman. Um beijo, professor.